Boa noite, eu sou Raoni Rodrigues e junto com o meu grupo Mel Bonfante, Giovana Porrio e Felipe Kenzo e Luísa Ribeiro, junto com o nosso orientador também, o Dr. Leonardo de Souza Piber, fizemos um trabalho científico sobre os achados imaginológicos em diverticulite aguda. A diverticulite é a inflamação de divertículos presente em pessoas com diverticulose. Divertículos nada mais são do que sacos da parede do intestino e dos cólons. E a topologia mais frequentemente afetada é justamente os cólons descendente e sigmoide. A sintomatologia pode incluir dor no local do divertículo, então são mais presentes em quadrante inferior esquerdo. Também podem apresentar náuseas, anorexia, febre e alteração de hábito intestinal. A diverticulite simples pode evoluir para uma diverticulite complicada no momento em que a associação de sangramento, peritonite, obstrução do fluxo intestinal, formação de abscesso ou fistulização. O diagnóstico pode ser inferido por anamnese e exame físico e ser confirmado através de estudo imaginológico. A tomografia computadorizada é considerada o padrão ouro, com alta sensibilidade, especificidade e também a sua alta precisão diagnóstica. A ultrassonografia e a ressonância podem ser utilizadas como alternativas, apesar de taxas de especificidade e sensibilidade ligeiramente menores. Os nossos objetivos são justamente determinar os achados imaginológicos em quadros de diverticulite, vistos em exames de tomografia, ultrassonografia e ressonância magnética, e também comparar as taxas de sensibilidade e especificidade entre os exames avaliados. Bom, foi feita uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de explorar as classificações e abordagens diagnósticas da diverticulite aguda. Ela foi realizada uma busca manual em bases de dados como PubMed e Cielo, priorizando artigos publicados em inglês, espanhol e português. Foram feitas 4 buscas utilizando de palavras-chave, incluindo artigos publicados entre os anos de 2015 e a 2025. A seleção considerou critérios como relevância clínica, atualização dos dados e diversidade das abordagens. Foram inclusos artigos originais, revisões e consensos de sociedades científicas, e os dados foram extraídos de forma qualitativa, destacando os principais sistemas classificatórios, achados por imagens e implicações terapêuticas discutidas em cada estudo. Bom, a primeira busca utilizou descritores diverticulares e computed tomography. 5 artigos foram selecionados para leitura, com base na presença de imagens que ilustrassem achados tomográficos típicos, e ao final foi selecionado um artigo para ser incluso na revisão. Na segunda busca, foi realizada com os termos ultrasound e diverticulares, restando 753 artigos. Destes, 4 foram selecionados para leitura e, posteriormente, um foi incluso na nossa revisão. Na terceira busca, utilizou os descritores diverticulares e magnetic resonance, também no período de 2015 a 2025, retornou 63 artigos, dos quais 4 foram selecionados para leitura e um foi incluso na análise final. Por fim, foi combinado os termos diverticulares, ultrasound, accuracy e computed tomography, e foram identificados 55 artigos, destes 3 foram selecionados para leitura e um foi incluso na revisão. Bom, para os nossos resultados, o método diagnóstico de escolha na diverticulite aguda foi a tomografia, graças à sua alta sensibilidade e especificidade e à sua capacidade de guiar o tratamento, justamente por conseguir encontrar achados que classifiquem a gravidade da doença. Os principais achados que encontramos são o espessamento segmentar da parede colônica, a presença de divertículos inflamados, o aumento da densidade da gordura pericólica, coleções líquidas, que indicam abscesso, e também, em casos mais extremos, o extravasamento de ar ou líquido, sugerindo uma perfuração. A ultrassonografia é uma opção útil quando não há um aparelho tomográfico disponível, especialmente em jovens gestantes, apesar de ser prejudicado por limitações técnicas, ser dependente do operador e também possuir taxas menores de sensibilidade e especificidade. Ela pode demonstrar um espessamento da parede intestinal, inflamação pericólica e a presença dos divertículos. A ressonância magnética é uma alternativa também promissora, que tem um desempenho excelente para detectar complicações, justamente por sua alta definição de tecidos moles.
Aqui são as imagens que encontramos nos artigos. Nessa figura 1, o que nós observamos é o espessamento da parede do cólon, nessa seta grossa, a presença de periviscerite, incluindo o aumento da densidade da gordura pericólica, indicado pela seta pontilhada, e também um espessamento da face lateroconal esquerda, indicado aqui pelo sinal da ponta da seta. Na figura 2, o que nós observamos são tomografias com contraste, em corte coronal e axial, que mostram abscesso contendo líquido e ar, e uma parede de realce também, como é indicado aqui por essa seta branca, perto do trato colônico que está inflamado, indicado pela seta pontilhada. O que nós também observamos são sinais de perfuração, quando a gente observa que aqui em cima, abaixo do hemidiafragma esquerdo, nós encontramos uma bolha de ar, sugerindo que já houve uma perfuração e, consequentemente, um pneumoperitônio. Também foi confirmado através de uma tomografia em janela pulmonar que mostrou um ar livre distante que se localizava anteriormente ao fígado, aqui na ponta de seta. Na ultrassonografia, o que nós observamos nessa imagem é justamente o segmento colapsado, com espessamento de parede e hipoecogenicidade dessa parede, aqui nesse sinal do asterisco, e também nós conseguimos observar bem delimitadamente o divertículo inflamado, aqui no sinal dessa seta. Na imagem B, é uma imagem espelhada da imagem A, só que nesta foi utilizado o efeito Doppler, e o que nós observamos é uma hipervascularização, sugerindo ainda mais que está ocorrendo um processo inflamatório na região. Na imagem C, o que nós observamos é um aumento da ecogenicidade da gordura peridiverticular, correspondendo a uma área flegmonosa peridiverticular, e também nós conseguimos observar de novo o divertículo com as paredes espessadas aqui no sinal da seta. Aqui é uma imagem de ressonância em corte axial e em corte coronal, o que demonstram bem claramente as bolsas diverticulares bem características de uma pessoa com diverticulose. No caso, é diverticulite porque está inflamado. A gente consegue observar bem, delimitadamente, esses sacolejamentos, essas bolsas. O que se percebeu após a análise desses estudos é que a tomografia continua sendo fundamental no diagnóstico e na estratificação da diverticulite aguda. A alta acurácia permite identificar os sinais precoces e as complicações e também auxilia a distinguir os casos leves e graves. E isso acaba sendo crucial para conseguir determinar os diagnósticos diferenciais e também o planejamento terapêutico. A ultrassonografia permanece como uma alternativa relevante, sobretudo em contexto de indisponibilidade de OTC ou contraindicação do paciente. No entanto, as limitações técnicas ainda restringem bastante sua aplicação como um método isolado. A ressonância magnética ela é menos disponível, mas ela tem mostrado bastante benefício e se mostra como uma alternativa viável, principalmente em pacientes que requerem exames repetidos ou quando tem uma necessidade de maior detalhamento anatômico, como em fístulas complexas. Por fim, ressalta-se que o sucesso diagnóstico e do manejo adequado da diverticulite depende da integração entre dados clínicos, laboratoriais e os achados de imagem. A literatura aponta que o avanço dos métodos de imagem, especialmente da tomografia, contribuiu para a redução de intervenções desnecessárias, principalmente cirúrgicas, e também a melhor prognóstico dos pacientes. Por fim, os principais achados que confirmam o quadro de diverticulite em tomografia são especialmente o segmentar da parede colônica, a presença de divertículos inflamados, o aumento da densidade da gordura pericólica, as coleções líquidas e também o extravasamento de ar ou líquido. Na ultrassonografia, ela continua se mostrando viável na falta de tomografia, podendo evidenciar o espessamento da parede intestinal, da inflamação pericólica e a presença de diverticulites dos divertículos. A ressonância, ela evidencia claramente os divertículos graças à alta definição, mas não é muito utilizada no contexto de urgência. A tomografia continua sendo uma ferramenta essencial pela sua alta acessibilidade e especificidade e também pela sua capacidade de identificar as complicações e classificar a gravidade do quadro. Essas foram as referências utilizadas. Gostaria de agradecer pela paciência, obrigado pela atenção e uma boa noite.